Relações ecológicas entre os seres vivos em um ecossistema. Vem comigo e eu te mostro a classificação de acordo com o efeito que cada uma tem entre os envolvidos. Olá, que bom ter você aqui de novo. Eu sou Michele do Carmo, sou professora de Biologia e esse é um espaço criado para você que quer tirar suas dúvidas sobre os conteúdos e quer ir direto ao assunto. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre relações ecológicas entre os seres vivos. E aí nós vamos começar com dois termos técnicos que muitas vezes atrapalham na identificação dessa relação. A começar pelo intraespecífica, que significa que essa relação acontece entre seres da mesma espécie. E a outra seria a interespecífica, que é quando a relação acontece entre seres de espécies diferentes. Essa relação também pode ser harmônica ou desarmônica. E como o nome já diz, fica bem fácil da gente identificar o que acontece nessas relações. Na harmônica, os indivíduos envolvidos não têm prejuízo. E na relação desarmônica, o indivíduo envolvido, um deles pelo menos vai ser prejudicado. Pode acontecer também dessa relação não trazer prejuízo nem benefício. Significa que um dos seres vai estar envolvido numa relação em que ele participa sem ser prejudicado ou mesmo sem ter benefício algum. Então vamos começar pelas relações ecológicas harmônicas, que são mutualismo, protocooperação, sociedade, colônia, inquilinismo e comensalismo. No mutualismo, obrigatoriamente, para que eles tenham benefício, os dois organismos devem viver juntos. Separados, eles não conseguem sobreviver. É o caso dos líquens, que são formados pela associação de fungos e também de algas. Nessa relação de mutualismo, as algas vão produzir, através da fotossíntese, substâncias orgânicas que vão ser utilizadas como nutrientes pelo fungo, enquanto que o fungo dá às algas proteção e um ambiente adequado para que elas possam se desenvolver. Na protocooperação, ambos saem beneficiados dessa relação, mas não existe uma obrigatoriedade de convivência. É o que acontece com as abelhas e as flores. As abelhas são beneficiadas pelas flores ao coletarem o néctar como alimento. E as flores são beneficiadas por essa visita que as abelhas fazem, já que elas carregam os grãos de pólen no seu corpo quando vão visitar outras flores e auxiliam na polinização das espécies de plantas. Para você não errar, mutualismo e protocooperação. No mutualismo, essa relação é obrigatória. Isso significa que os indivíduos necessitam viver juntos. Separados, eles não conseguem sobreviver. Já na relação de protocooperação, essa relação não é obrigatória. Isso significa que os indivíduos envolvidos podem viver separados, mas se eles estiverem juntos, isso significa que a relação pode trazer sucesso para as duas espécies. Tá gostando do vídeo? Então aproveita, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber vídeos logo que eles são postados. Na relação ecológica de sociedade, é uma organização social com divisão de trabalho e os organismos, os indivíduos que vivem nessa sociedade não estão unidos anatomicamente, cada um tem sua tarefa individual em prol do todo. Na colônia existe uma relação ecológica de divisão de trabalho entre os indivíduos envolvidos nessa relação, para a alimentação e proteção de todos. Mas a diferença é que eles estão obrigatoriamente unidos, física e anatomicamente, um ao corpo do outro. Então, só para não confundir colônia com sociedade, já que nós estamos falando de uma relação ecológica de seres da mesma espécie com divisão de trabalho, tá bom? Na sociedade, são indivíduos separados, abelhas, formigas, cupins. Na colônia, não, eles estão ligados física e anatomicamente, tá bom? O inquilinismo é uma relação ecológica harmônica, onde um organismo obtém abrigo e proteção do outro envolvido, sem prejudicá-lo. É o que acontece, por exemplo, com as bromélias e as orquídeas, que vivem sobre galhos e sobre caules de árvores, mas eles não parasitam a planta. Eles estão ali apenas para usar ela como local de moradia e também para usufruir da luz do sol, já que essas plantas estão presentes em florestas onde a incidência de luz do sol não chega nas partes mais baixas. E a localização dela nos galhos fornece luz suficiente para que elas possam fazer fotossíntese e sobreviver nesses locais. No comensalismo, um dos indivíduos se aproveita dos restos dos alimentos deixados pelo outro. É o que acontece com as leoas e as hienas. As leoas caçam, se alimentam dos animais, objeto da sua caça, e deixam os restos para as hienas se alimentarem.
Vamos partir agora para as relações desarmônicas, que envolvem canibalismo, predatismo, parasitismo e competição. No canibalismo, é uma relação ecológica entre os indivíduos da mesma espécie, onde um deles utiliza o outro como alimento. É o que acontece, por exemplo, com a viúva negra e a louva-a-Deus, que se alimentam dos machos após a cópula para que ela possa usufruir dos nutrientes necessários para desenvolver os seus ovos. A competição, como o nome já diz, é uma disputa por todos os recursos que estão presentes no ambiente. Essa competição pode acontecer entre indivíduos da mesma espécie ou de espécies diferentes. Quando acontece entre indivíduos da mesma espécie, eles podem competir por alimento, por espaço, por luminosidade ou por parceiro sexual. Quando acontece entre indivíduos de espécies diferentes, eles não vão disputar o parceiro sexual, mas alimento, espaço, luminosidade, como é o caso de plantas, eles vão disputar. No parasitismo, uma espécie é parasita, que é aquela que se aproveita da outra como alimento, e a outra é o hospedeiro. Esse é quem vai servir de alimento para o parasita. No parasitismo existe o parasita e o hospedeiro. O parasita é aquela espécie que se aproveita do outro para se alimentar, que é o hospedeiro no caso. No parasitismo existe o parasita e o hospedeiro. O parasita é aquele que tira proveito do outro como alimento sem matá-lo, que seria o hospedeiro. No predatismo, uma espécie, que seria o predador, se alimenta da outra espécie, que nesse caso é a presa. Então, vamos fixar a diferença entre parasitismo e predatismo? Primeiro, no parasitismo, ele não tem a intenção de matar, ele quer usar como alimento esse indivíduo. Mas no predatismo, não, a intenção dele é matar para usar ele como alimento, tá bom? Se você ficou até agora no vídeo, aproveita para curtir, compartilhar com os amigos e a gente se encontra na próxima. Até lá!